Prezados usuários dos PLCs da BB, AC500, AC500 Eco, esse é mais um vídeo tutorial sobre as ferramentas do Automation Builder. A ideia é mostrar como utilizar os blocos básicos de programação. Temporizadores, contadores, comparadores, esses blocos que em 90% das aplicações de PLC são utilizados. Então, a gente vai abrir aqui a nossa aplicação existente, clicando duas vezes no ícone do arquivo, que é o treinamento web. Automaticamente ele vai carregar o Automation Builder na sua versão mais atual, no qual ele foi desenvolvido, para que a gente possa realizar as configurações. Aqui carregando o software. Com o software devidamente carregado, já está aqui as configurações de hardware que foram feitas previamente. Vamos aqui abrir a parte de programação, essa parte dos blocos básicos, a parte de temporizador, contador, comparadores, é feita totalmente no Codesys. Então, uma vez que você tem o hardware já definido, os I/Os tagueados, seja digitais, seja analógicos, tudo o restante vai acontecer dentro aqui da programação do Codesys. Então, vamos clicar aqui no ícone que abre a janela do Codesys, que nos permite fazer a programação. Então, aqui nesse programa exemplo, já tem a rotina principal, que é o PLC-PRG, uma rotina de sinais analógicos. A gente vai adicionar aqui mais um programa. Então, nesse espaço em branco, botão direito, adicionar objeto. A gente vai chamar aqui de blocos básicos. Na programação em ladder, do tipo programa. Ok. Então, está aqui blocos básicos. Relembrando que o programa PLC-PRG ele executa automaticamente. Nesse caso, esse programa sinais analógicos ele está sendo executado porque ele está sendo chamado aqui nesse programa. E o programa blocos básicos, a princípio, não será executado. Ele precisa ser chamado dentro de um programa que esteja ativo. Nesse caso, nós temos duas opções. Eu posso chamar ele aqui dentro do PLC-PRG, igual foi feito os sinais analógicos, ou de dentro dos sinais analógicos fazer a chamada desse bloco básico. Aí fica a critério a forma como quer se trabalhar, onde quer chamar um programa ou outro. Aqui nesse exemplo, vamos fazer dentro do PLC-PRG. Então, aqui nessa linha onde estão os sinais analógicos, eu vou vir aqui no Insert, Box with Enable, para que ele adicione mais uma caixa na mesma linha. E nessa caixa adicional, eu posso simplesmente digitar o nome do bloco, ou poderia apertar aqui o F2, lá no meu assistente, no grupo User Defined Programs, selecionar o programa. Lembrando que esse flag de saída é um flag de sucesso, que ele é um espelho do EN. Se o EN estiver em 1, esse bit vai estar em 1. Se ele estiver em 0, esse bit vai estar em 0. E esse ponto final é importante que ou você coloque a variável aqui nesse ponto, e aí você poderia selecionar qualquer variável aqui do PLC. Então, apertando F2, você abre esse assistente. Poderia pegar qualquer saída digital e colocar aqui nesse ponto, para poder operar com ele. Ou eu deleto a linha que gera esse campo. Não posso deixar a linha sem nada ou aquelas interrogações, porque isso vai gerar erro na compilação. Então, a partir de agora, esse programa também está sendo executado. E aí, dentro dele, a gente vai desenvolver aqui os blocos básicos de operação. O primeiro grupo de blocos básicos são os temporizadores. Dentro do PLC, dentro da linguagem do Codesys, nós temos três blocos de temporização que podem ser usados, que é o TON, o TOFF e o TP. Sendo que o TON é um delay para ligar, então a hora que você aciona a entrada, ele conta um tempo, depois desse tempo, aciona a saída. O TOFF é um delay para desligar, ou seja, você aciona o bloco, a saída aciona junto,
Você desliga o bloco, ele conta o tempo solicitado e aí sim desliga a saída. E o TP é o acionamento da saída por um tempo pré-definido, ou seja, você acionou a entrada, ele pega a identificação do flanco de subida, ou seja, a variação de 0 para 1, aciona a saída e começa a contar o tempo. Passou o tempo, a saída desliga, independente da entrada, se a entrada está em 0, se a entrada está em 1. Ele só vai repetir esse ciclo novamente quando você for de 0 para 1 na entrada. Para adicionar esses blocos, a gente vai aqui na linha de programação, Insert, Box with EN, ele vai aparecer aqui o bloco padrão End. Eu posso simplesmente escrever o bloco que eu quero usar, no caso aqui o TON, ou eu aperto o F2, ele vai abrir o assistente. Esses blocos estão dentro do grupo Standard Function Blocks. E aí lembrando que quando eu vou procurar nome de bloco, o interessante é desmarcar essa estrutura para que ele apareça em ordem alfabética e aí fica mais fácil de procurar. Então tem aqui o TOF e vou adicionar um terceiro bloco que é o TP. Então esses são os três temporizadores, são muito parecidos, né, no ponto de vista de estrutura, de parâmetros, né, mas tem essa diferença de operação. Então o primeiro ponto que é extremamente importante, você criar nomes para os seus blocos. Tá? Então todo bloco dentro do Codes precisa ser nomeado. Eu posso digitar o nome, dar um Enter, ele vai criar a janelinha de declaração e aí eu crio a variável naquele instante. Como eu posso criar as variáveis previamente. Tá? Então, as boas práticas de programação requer que a gente vá aqui, por exemplo, na guia de recursos, lá na parte de estrutura de tags, eu vou criar aqui um objeto em que eu vou chamar de tags FBs. Tá? Então, tags de function blocks. Okay? Esses tags de function blocks, eu posso, dentro dessa tabela, criar os tags antecipadamente. E aí eu posso trabalhar ela em linguagem de texto, que é como está aqui. Então, por exemplo, vou colocar temporizador 1, dois pontos, o tipo, TON, ponto e vírgula. Essa é a declaração de um bloco de função. O nome, dois pontos, o bloco de função que está sendo nomeado, ponto e vírgula. Eu posso trabalhar com essa tabela em formato de tabela mesmo, né? Essa programação aqui não em texto, mas em tabela. Então eu venho aqui com o botão direito, nessas nomenclaturas, essas numerações, e vou em Declaration in Table Form. Tá? Então aqui com o botão direito nessa parte branca, Declaration in Table Form. E aí aqui eu vou apertando o Tab e eu vou tendo a possibilidade de ir preenchendo essas linhas. Tá? Então aqui no caso o temporizador 2 vai ser um TOF, o temporizador 3 será um TP. Então eu criei previamente os tags. Se eu quiser voltar à linguagem de texto nessa tabela, botão direito, Declaration as Table, ele volta para texto. Então aqui fica a critério. Se você preferir trabalhar com texto, você trabalha dessa forma. Se você preferir trabalhar em tabelas, trabalha desta forma. Tá? Aqui eu vou deixar a opção em texto. As três variáveis estão criadas, né? Uma para cada temporizador. E aí eu voltando aqui na parte do pose, vou lá nos meus blocos básicos, eu vou usar esses nomes aqui em cima. Quando um tag já está criado, eu posso apertar o ponto para procurar esse tag, ou apertar o F2 para selecionar. Então, se eu apertar aqui o F2, no assistente, e aí quando eu vou procurar tags, é interessante marcar a estrutura, porque com a estrutura marcada, eu posso navegar nas pastas e nos nomes que eu criei. Então, eu criei lá um objeto chamado tags FBs. Eu posso vir aqui, tá lá as opções que eu criei. Então, no caso do TON, vai ser esse nome, né? Pode selecionar o principal aqui, OK.
Depois, para o TOFF, vai ser o temporizador 2. Aqui eu vou procurar de outra forma, apertando o ponto, à medida que eu vou digitando. E no terceiro aqui eu vou copiar, colar e só alterar o último dígito, que é o 3. Então as declarações já estavam feitas, as declarações de variáveis. Eu simplesmente atribuí essas declarações aos meus blocos. Esse EN, ele fica em 1, falando que o bloco está sempre apto a funcionar. Tá? Se você cortar essa linha do EN, o bloco ele congela, literalmente ele congela. Então, se tiver ligado, a saída vai ficar ligada, o tempo que tiver vai estar onde está, ele não reseta. É diferente do IN, que quando você desliga, ele reseta, no caso do TON, ou no caso do TOFF, começa a contar o tempo. No EN, você congela o bloco, a execução dele aonde ele esteja. O IN é o seu trigger de disparo, ou seja, qual é a variável que vai ficar sendo monitorada para saber se o tempo deve começar a contar. Então, na relação com o TON, esse tempo começa a contar no momento que esse IN for para 1. O IN foi para 1, o tempo começa a ser contabilizado. No caso do TOFF, esse tempo começa a ser contabilizado depois que essa variável IN vai para 0. Então, ou seja, você manda ela para 1, ele não faz nada, você manda ele para 0, aí ele começa a temporizar. E no caso do TP, ele começa a fazer a temporização quando esse IN varia de 0 para 1. No momento em que ele varia de 0 para 1, é que ele faz o disparo de contagem. E aí, para ele começar a fazer a contagem de novo, tem que ter novamente uma variação de 0 para 1. Esses pontos são pontos digitais, são booleanos. Tá? Então, aqui eu vou selecionar uma variável digital. Eu vou selecionar duas variáveis digitais diferentes, uma para cada temporizador aqui, TON e TOFF, tá? E no caso do TP, uma terceira variável. Tá? Então, eu vou vir aqui com um F2. Lá no meu grupo dos meus cartões, tem aqui o módulo 0, é um módulo digital. Vou selecionar aqui o DI 0 para essa entrada, o DI 1 para essa entrada e o DI 2 para essa entrada. Então, aqui eu estou colocando entradas digitais do meu cartão, mas poderiam ser bits internos. Essa variável poderia vir de qualquer fonte aí do meu projeto que eu achasse interessante ou necessário fazer a temporização. O PT é o tempo que deve ser contado. Esse tempo pode ser de 1 milissegundo até 9.999 dias. Você pode colocar esse valor fixo ou ser um valor variável, uma informação que vem de um supervisório, que vem de uma IHM. Se o valor for fixo, você vai colocar T sustenido, tempo que você quer e a base de tempo. Então, por exemplo, T sustenido 10S significa que ele vai contar 10 segundos. Sempre vai contar 10 segundos. Se você colocasse T sustenido 10M, seria 10 minutos. Se colocasse 10D, seriam 10 dias. 10H seriam 10 horas. Então, as bases de tempo aqui você tem ms, que é milissegundo, s, que é segundo, m, que é minuto, h, que é hora, e o d, que é dia. Então, são esses intervalos que você pode contabilizar. Se você for colocar uma variável, né, vou colocar lá um campo que vai vir da IHM, que vai vir do supervisório, que vai vir de outro lugar, você vai criar essa variável, por exemplo, setPoint TOFF. Essa variável ela tem que ser do tipo time, uma variável do tipo tempo. Tá? Então, dentro da IHM, dentro do supervisório, você vai setar essa variável como time. E aí você fala se ela vai ser variável local ou se ela vai ser uma variável global. Então, vou colocar ela aqui como global, lá no grupo de Global Variable. Clique em OK. E aí você vai digitar aqui um valor de tempo igual a esse valor fixo. Vai ser o T sustenido 2M.
Existem softwares de supervisão, existem HMs que você não tem esse em formato de time. Você vai mandar aqui uma variável do tipo int ou deint. Quando você faz isso, automaticamente o bloco entende esse valor na menor base de tempo que ele tem disponível, que no caso é o milissegundo. Então, se você escreve lá no campo da IHM, no campo do supervisório 10, ele vai entender 10 milissegundos. E aí, para você ajustar isso dentro aqui do programa, você precisa fazer a conversão de inteiro para time. E se 10 forem 10 segundos e não 10 milissegundos, você ainda precisa fazer a multiplicação por 1000 ou a multiplicação por 60.000, se forem minutos, enfim, aí você vai fazer o ajuste da escala do valor que você está digitando na tela para o valor que você quer efetivamente dentro do seu controlador, dentro do seu PLC. Então, aqui dentro desse PT, eu vou considerar que está vindo uma variável externa de um supervisório ou de uma HM que não trabalha com variável do tipo time. Ele vai trabalhar com uma variável int ou com uma variável deint. Então, vou vir aqui com o botão direito, inserir ao bloco box. Primeira coisa que eu vou fazer, vou mandar ele converter um deint para time. Então ele vai converter uma variável double inteira para time. E na entrada desse bloco, eu vou colocar um multiplicador, onde eu vou multiplicar o valor digitado por 1000. E eu vou criar aqui um setPoint TP. Esse setPoint TP, eu vou falar que ele é do tipo int. Tá? É uma variável inteira. E vai estar lá no grupo de var global, no grupo global variable. Então, o que eu digitar aqui nesse setPoint TP, que é uma variável int, vai ser multiplicado por 1000. Na saída de um bloco de multiplicação, o resultado é sempre deint, não importa o que seja a entrada. Se a entrada for aqui int, ele vai sair como deint. Se ele entrar como real, aí ele sai como real, mas se entrar como deint, ele sai também como deint, porque a multiplicação aumenta o número de casas de uma dada variável. Ele vai pegar esse deint e vai converter para time, que é o que vai entrar nesse bloco de temporização. Esses campos de setPoint, eles foram criados como global, então se eu vier aqui em Resource, lá na pasta de Global Variable, está dentro do grupo Global Variable. Eu poderia ter criado um grupo específico para essa variável, sem nenhum problema. Voltando aqui na parte do Pose, essa é a parte de entrada, ou seja, o que aciona o meu bloco de temporização e os tempos que efetivamente ele vai contabilizar. E aí eu tenho aqui o resultado dessa operação. Tá? E aí tem duas formas de trabalhar com essa saída. A primeira é eu colocar minha variável diretamente aqui nesse ponto. Então vou vir aqui com F2, vou lá no meu módulo 1, vou pegar aqui uma saída, por exemplo, o DO17. Esse DO17 vai ser acionado nesse ponto. E se eu precisar acionar mais de uma variável ao mesmo tempo? Eu posso vir aqui nessa saída mesmo, botão direito, inserir ao bloco, output. E aí ele adiciona aqui mais uma saída. Eu vou aqui copiar e colar e vou colocar aqui, por exemplo, a saída 18. Tá? Então eu tenho a saída 17, a saída 18. Isso é uma forma de trabalho. Eu poderia colocar aqui quantas saídas eu tenha necessidade diretamente no bloco. Uma outra forma de trabalhar com isso é você vir aqui na ponta da linha da saída e deletar essa saída. Você não vai colocar nenhuma variável diretamente aqui nele. E como é que você vai fazer para utilizar essa saída? Em qualquer outra parte do programa que você precise, nesse caso aqui eu estou inserindo duas linhas abaixo, você vai colocar um contato. Então aqui nas barras de navegação, ou no insert, ou com as teclas de atalho, você vai colocar lá um contato aberto ou fechado, o que você precisar.
Você vai pegar o nome do bloco, no caso aqui temporizador 2, ponto, o que você quer desse bloco. Ah, eu quero que esse contato seja a saída dele, que é a saída aqui. Então, eu coloco o nome do bloco, ponto, a variável que eu quero que manipule esse contato, que no caso é o Q. Importante tomar cuidado para não deixar somente o nome do bloco, deixar temporizador sem esse ponto Q, vai dar erro, tá? Porque o temporizador 2 não é do tipo booleano, que é o que se espera para esse contato. Ele é do tipo TOF. Isso vai dar um erro de compilação. Então é importante sempre, quando for usado dessa forma, ponto, a variável que se deseja manipular. E aí aqui você pode colocar o que você quiser. Então aqui eu posso colocar qualquer duas saídas, poderia colocar acionando um outro bloco de função, aí fica a meu critério, o que vai ser utilizado nessa sequência. Então vou colocar aqui as saídas internas do PLC, né? A saída 0 e a saída 1. Tá? E aqui no caso, para o TP, eu também vou deletar esse ponto. Só para efeitos didáticos, eu vou colocar aqui em paralelo esse contato, a saída Q. A mesma coisa para o ponto que está abaixo. Né? Deletar ele aqui, colocar ele como um paralelo fechado. Estão acionando ali a mesma variável. Então, eu tenho lá meus 3 blocos de temporização, com as suas condições e as suas formas de trabalho. Vou vir aqui em online login, ele vai conectar no PLC, vai fazer o download desse programa. Vou vir aqui colocar CPU em RAM, online run, ou apertar o F5. Importante sempre ver aqui nessa barra se o PLC está rodando ou não, porque do contrário você não vai conseguir simular nenhuma situação. Esse primeiro bloco é um valor fixo, é um valor de 10 segundos, ou seja, quando eu acionar essa entrada aqui vai contabilizar 10 segundos, após 10 segundos essas saídas serão acionadas. Tá? Então, se eu fizer esse acionamento, ele vai começar a contar. Esse ET é o valor atual da contagem. Tá? Aqui no caso, nenhum desses campos foi colocado variável. Tá? Porém, se eu for aonde está declarado o tag, e ele está declarado aqui na estrutura global, dentro da variável eu consigo ver o tempo sendo contabilizado. Ou seja, quando eu desligo o contato que aciona, o tempo zerou. Eu liguei, ele começa a contabilizar. Esse valor de ET eu posso utilizá-lo para mostrar no MHM, para mostrar no supervisório. Basta eu criar uma variável ali naquela saída ET que eu consigo utilizar esse campo. Então, voltando aqui, quando eu ligo, ele conta 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele vai ligar essas duas saídas. E elas ficam ligadas enquanto o IN estiver ligado. Se o IN ficar ligado aqui durante 3 horas, elas vão ficar ligadas durante 3 horas. No momento em que você desliga a entrada, a saída desliga também. Então, esse é o comportamento do T-ON. No caso aqui do T-OFF, o meu tempo agora é 0. Tá? Então, ele não vai contar nada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é setar esse tempo. Então, essa informação viria de um supervisório, viria de um MHM, viria de um outro dispositivo. Eu vou clicar aqui 2 vezes e vou colocar, por exemplo, 10 segundos também. Importante se atentar aqui que o valor atual é o que está em negrito, que está em cor preta, que é o 0 milissegundos. Esse valor que está em cor verde água é o valor futuro, ou seja, é o valor que vai ser carregado. E como é que eu carrego esse valor? Aperto Ctrl F7, esse valor é carregado. Então agora o setup é de 10 segundos. Quando eu acionar essa entrada,
a minha saída aciona junto. Observe que a saída acionou ao mesmo tempo. Então, como aqui é um contato aberto e um contato fechado, ele inverteu as posições desses contatos. Ok? Esse e esse. Quando eu desligar, quando eu soltar essa variável, ele vai contar 10 segundos e depois desses 10 segundos é que esse contato vai voltar para o estado original dele. Então, vou desligar aqui. Ele começou a contabilizar o tempo. Lá no ET eu consigo monitorar esse valor, né? Então ele está marcando essa contagem, quanto tempo transcorreu. E quando passou os 10 segundos, ele mudou o estado do contato. Ele voltou a desligar esse aqui e voltou a ligar esse. Se eu acionar de novo, ele vai inverter. Acionei e inverteu. Quando eu desligar, ele começa a contabilizar. Então aqui no Resource, Tags, se eu for no temporizador 2, está aqui a minha contagem de tempo, desde a hora que eu mandei desligar. E aí ele desliga. Então ligou, ligou a saída. Desligou, conta um tempo. E depois desse tempo é que a saída é desligada. Aí a saída é desligada também. No caso do TP, que é o último temporizador, eu considerei que eu tenho um supervisório, uma IHM, que não trabalha com informação time, trabalha com uma informação int. Essa informação int, eu vou digitar aqui, por exemplo, 10. Da mesma forma, o valor atual é 0. Esse valor em verde água é o valor futuro, que para ser carregado você aperta o Ctrl F7. Então, esse valor 10, que foi digitado lá na IHM ou no supervisório, vai ser multiplicado por 1000, vai resultar aqui um valor de 10.000. Quando eu converter esse valor de int de 10.000 para time, o que ele vai fazer? Ele vai converter isso para 10.000 milissegundos, que é a menor base de tempo. 10.000 milissegundos é a mesma coisa que 10 segundos. Então, na hora que eu acionar essa entrada, ele vai acionar a saída, no caso aqui do temporizador 3, e vai manter ela acionada por 10 segundos, independente da entrada. Então, acionei, ele acionou. Mesmo que eu mantenha essa saída aqui, essa entrada ligada, essa saída vai desligar daqui a 10 segundos. Deu 10 segundos, ele desligou. Para ele acionar de novo, eu tenho que desligar a entrada 2, ligar novamente, ele começa a contar. Se eu desligar antes dos 10 segundos, não acontece nada. Ele só vai desligar passados os 10 segundos. Então, 10 segundos ele desligou. Se eu monitorar isso aqui lá pela declaração da variável do temporizador 3, a hora que eu aciono a entrada, acionou a saída e começou a contar o tempo. E não importa mais o estado da entrada, ele continua, a não ser que eu dê um pulso no meio do caminho, né? Aí, ó, terminou, ele desliga. Aí eu tenho que desligar e ligar novamente. Enquanto ele estiver com o processo acontecendo, não importa a variação da entrada. Ele vai continuar lá com esse tempo contando. Terminou, aí eu posso fazer uma variação nova, ele começa de novo. Ok? Então esses são os 3 temporizadores. Esses valores de ET, se não quiser ficar monitorando eles pela declaração do bloco e quiser monitorar isso aqui pelo software, vou vir aqui online, logout, e vou adicionar variáveis nesse campo de ET. É só vir aqui e digitar um tag, por exemplo, pv teon, que é o valor presente do teon. Essa variável é uma variável do tipo time. Então, vou vir aqui, declarar ele como global, lá no global variable, uma informação time. A mesma coisa para o teof. pvteof é uma informação do tipo time. Se a minha HM ou meu supervisório não trabalhar com time, quando você mandar essa variável lá para dentro, automaticamente ele já vai converter isso para dent. Tá? Se você ainda quiser, você pode pegar essa variável, tá? Eu vou até adicionar aqui uma linha, e converter essa variável no sentido oposto. Eu vou converter de time
para int. O que eu vou converter de um para o outro? O nome aqui do bloco, temporizador 3, ponto, o ET. Vou pegar esse ponto aqui do ET, que é o valor atual. Vou pegar esse valor de ET e vou converter ele para o meu PV-TP, que é o valor presente do TP. Só que agora, como eu tenho a conversão, ele não vai ser time, ele vai ser int. Então ele vai pegar isso aqui e vai converter. Ele sempre vai converter na menor base de tempo, que é milissegundo. Então, se eu estiver contando 10 segundos, eu vou ter ali um valor que vai variar de 0 a 10.000. Seria de 0 a 10.000 milissegundos. Isso aqui feito, se eu for online login, observa que dessa vez ele marcou a alteração online como possível. Clique em sim. E aí, se eu colocar para rodar, acionando aqui a entrada 2, ele está contando e fazendo a conversão para mim. Convertendo de time em segundos para int num valor inteiro. E os que estão acima, na hora que eu aciono, ele já começa aqui a contabilizar o tempo dentro dos meus objetos. Então, os 3 temporizadores aí que a gente pode usar como base no programa, eles são bastante usados nas programações aí do dia a dia. Outros blocos que são básicos são os blocos de contagem. E aí na contagem, você pode trabalhar de duas formas, com os blocos prontos, né, que é o contador incremental, decremental e o misto, ou com blocos matemáticos, com soma e subtração. Dá para trabalhar das duas maneiras. Então, vou vir aqui em online logout, vou inserir uma nova linha e vou colocar primeiramente um temporizador, um contador incremental. Vou vir aqui no insert, box with n, é um contador CTU, o nome dele. Lembrando que se apertar o F2, você consegue ir no assistente, Standard Function Blocks e procurar por esse nome. Assim como nos temporizadores, você precisa dar um nome para esse bloco. Então, se eu não tenho o tag declarado, eu crio o nome, por exemplo, contagem up, contagem incremental, deu Enter, ele abre o assistente de declaração. Traz aqui o nome que eu digitei, o tipo do bloco que está sendo nomeado e aonde que eu quero salvar essa variável. Então, dentro do var global, vou colocar ele lá no objeto tags fbs e clico em OK. E aí, o enable é o que faz o bloco funcionar, vai ficar sempre em 1. Esse CU é o incremento, o cutter up. Toda vez que eu tiver aqui uma variação de 0 para 1, ele incrementa 1. O reset, toda vez que for acionado, vai zerar o valor da contagem. E o PV é o valor alvo, ou seja, até que valor que eu quero chegar. Então, se eu colocar aqui 5, quando o valor acumulado for igual ou maior a 5, a saída vai acionar. Então, vou pegar aqui uma entrada. Vou vir aqui no meu módulo, pegar a entrada 0, por exemplo. Vou pegar uma outra entrada para servir de reset. No caso aqui das entradas, não tem problema repetir, tá? Um mesmo sinal pode manipular e acionar N blocos. Tem que tomar cuidado somente com as saídas, que eu não posso ter a saída sendo acionada ao mesmo tempo, porque nessa situação ele vai ignorar a linha anterior, ele vai só considerar o último acionamento. E no PV, a exemplo do temporizador, você pode colocar um valor fixo ou uma variável, para ter essa informação provinda de uma IHM, de um SCADA ou coisa similar. Se for valor fixo, é um número direto, ele não precisa ter aquela sintaxe do T, sustenido e tudo mais. E aqui na ponta do Q, você clica aqui na ponta, deleta, e aonde você quiser usar essa variável, você pega aqui o contagem up, Ctrl C, e aí coloca aqui o nome do bloco, ponto, o que você quer do bloco. Então, nesse caso,
a saída aqui. Tá? Nesse caso aqui, para fins meramente didáticos, eu vou colocar os dois contatos na mesma linha, sem acionar nada, só para mostrar que eles vão variar. Tá? Isso aqui é uma linha aceita, não é uma linha funcional, mas é uma linha aceita de programa. Tá? Não preciso ter nada sendo acionado, só para poder exemplificar que ele está mudando de estado quando eu colocar isso aqui para rodar. Então, se eu for aqui em online, login, confirmo para fazer a alteração online. Então, nesse exato momento, meu CV aqui ele é 0. Se eu for na declaração da variável, eu consigo monitorar esse valor. Tá? Então, vou aqui acionar primeiramente o reset. O valor está zerado. Se eu acionar o cutter up, cada vez que eu aciono, ele incrementa 1. O valor chegou igual ao PV, acionou a saída. Se eu monitorar isso aqui pelo programa, as saídas aqui mudaram de estado. Se eu resetar, ele volta ao original. Então, se eu der 3 pulsos, ele faz aqui o acionamento. Se eu quiser monitorar essa variável pelo programa, é só aqui na parte da edição, online, logout, vim aqui criar uma variável pvctu. Essa variável é uma variável do tipo int, uma variável inteira. E aí eu seleciono se ela vai ser local ou se ela vai ser global. Clique em OK. E aí vim novamente aqui online, login, confirmo a alteração online. Então, a partir de agora eu consigo monitorar por aqui. Observa que o valor já está acima do PV e ele continua incrementando, tá? Ele não tem limite para incremento. Ele vai continuar aqui incrementando até o estouro da memória, que no caso aqui vai ser 32.767. Quando eu reseto, aí ele volta para 0. E aí eu volto a incrementar pulso a pulso. Tá? Esse é o CTU, que é o bloco de incremento. Existe o CTD, que é o bloco para decrementar. Então, vou adicionar aqui outras duas linhas. E vou colocar um bloco. Vou vir aqui no Insert, Box with N, um bloco CTD. Da mesma forma, tem que criar um tag para ele. Então, você digita o nome. Coloquei aqui contagem DAO. Como o tag não existe, ele não foi declarado, ele abre o assistente de declaração. Escolho o local onde esse tag vai ser salvo. O nome que eu digitei ele já trouxe automaticamente. E o tipo é o CTD. Clique em OK. E aí eu vou usar aqui as mesmas variáveis, tá, de entrada. Só vou mudar aqui a variável de load, para que seja uma variável diferente. Se eu sei o nome da variável, eu posso digitá-la automaticamente. E aqui no PV eu vou colocar 5. Da mesma forma que eu fiz no anterior, eu vou clicar na ponta da linha do bloco e vou deletar essa linha. Não vou usar a variável aqui direto. Vou pegar nessa linha e colocar em paralelo a esses contatos. Aqui em paralelo com eles. O contagem DAO. E aí o que eu quero do bloco? A saída QD. Então, a saída aqui é o que vai acionar esses pontos. E aqui no caso eu vou colocar também uma variável para monitorar um pvctd. Também é uma variável int, uma variável inteira para monitorar esse bloco. Colocando isso aqui para rodar. A hora que eu acionar aqui agora a variável 2, ele vai dar um load, ele vai pegar o valor de PV e vai movimentar
para dentro do acumulado. Então, acionei, o acumulado foi para 5. À medida que eu aciono a entrada 0, esse valor vai decrementando até chegar em 0. Quando chegar em 0, a saída aqui aciona. Então, a saída aqui é acionada quando o valor do acumulado for igual a 0. Para eu reiniciar o processo, eu tenho que dar uma carga, que é carregar aqui o valor máximo. E aí eu vou pulsando para decrementar. No decremento, ele não extrapola o valor, ele não continua aqui menos 1, menos 2, diferente do incremento. Observa que eu usei a mesma variável justamente para mostrar esse efeito. Ou seja, se eu continuar pulsando, o incremento continua aqui a cada pulso somando mais 1. No decremento, não, ele para. Aqui ele volta com base no reset. No caso do CTD, ele volta com base no load. Então, esse é o bloco de incremento e o bloco de decremento. E aí, dentro ainda dos contadores, existe o bloco CTUD, que é o bloco misto entre os dois. Você tem as duas funções em um único bloco. Então, o CTD, quando você vem aqui no Insert, Box with N, tem lá CTUD, você coloca o nome desse bloco. Então, eu vou chamar ele de contagem mista. Da mesma forma, ele abre a declaração. Você escolhe em que lugar que você vai declarar essa variável. Lembrando que isso aqui é livre. Você pode colocar como local, como global. E o symbol list também você cria esse symbol list e salva onde você quiser. Clique OK. Aí você vai ter uma variável para incrementar, uma para decrementar, uma para fazer o reset, uma para fazer a função de load, o PV. E aí eu tenho duas saídas, a saída alta, que é a QU, e a saída baixa, que é a QD. QU aciona quando o valor do acumulado for igual ou maior ao PV. E a saída QD aciona quando o valor do acumulado for 0. Então, vou vir aqui e vou colocar 4 variáveis, pegando aqui do meu módulo, vou pegar aqui a 0, a 1, a 2 e a 3. E aqui no PV vou colocar 3. As saídas, eu vou colocar a variável aqui diretamente. Poderia pegar o nome do bloco, ponto, a variável, considerando contato aberto e fechado, como fizemos no anterior. Mas aqui para mostrar de uma forma diferente, eu apertei aqui o F2, vou lá nos I/Os da CPU e vou selecionar uma saída para o QU, no caso aqui uma saída para o QD, e no caso do CV, vou colocar PV CTUD, que é o valor atual da contagem mista. Esse valor também é um valor inteiro. E a hora que colocar isso aqui para rodar, você tem aqui um botão de reset e um botão de load. Então, esse botão acionou aqui o load, que é o Day3, ele carrega o valor de PV para a saída. Se acionar o reset, ele joga 0. Observa que na hora que 0, o QD aciona. Na hora que é igual ao PV ou maior, é o QU que aciona. E à medida que você der os pulsos nas suas entradas, o CD decrementa e o CU incrementa. E aí você consegue trabalhar com as duas contagens simultaneamente. Então, dentro aí do universo de blocos básicos, você tem esses 3 temporizadores, que é o TON, TOFF, TP, estão aqui em cima, TON, TOFF, TP, e 3 contadores, que é o CTU, o CTD e o CTUD. Ainda dentro desse universo de blocos básicos, você tem 2 blocos que são identificações
que a gente chama de flanco de subida ou flanco de descida, que nada mais é que pega a variação de 0 para 1 ou de 1 para 0. Esses blocos se chamam R-trigger e F-trigger. Então, vou adicionar aqui mais duas linhas. Então, você tem no insert, box with n, um bloco aqui chamado R_trick e tem o bloco F_trick. Okay? Então, o que esse bloco faz? Ele fica monitorando o clock. Quando o clock vai de 0 para 1, no caso do R-trigger, a saída Q dele pulsa por um ciclo de scan. No caso do F-trigger, ele fica monitorando esse clock. Quando ele vem de 1 para 0, a saída dele pulsa por um ciclo de scan. Então, a gente vai nomear esses dois blocos. Tá? Então, vou chamar aqui diferenciador up. Diff up. Como não existe esse tag, ele pede para declarar. O tipo do bloco é o R-trigger, é o bloco que está sendo nomeado. Vou colocar ele lá como global variable, dentro dos tags de FB. E eu tenho o diferencial DAO, o diffDAO, que também vai ser nomeado, do tipo F-trigger neste caso. Vou colocar ele lá dentro do mesmo objeto. E vou pegar aqui uma variável para eu poder monitorar. Vou pegar, por exemplo, a entrada 0 e vou colocar nesses dois objetos. A hora que isso aqui oscilar, eu vou ter uma borda de subida, uma borda de descida nessas saídas Q. Poderia colocar as variáveis que eu quero acionar aqui diretamente, como eu posso deletar essas variáveis e pegar o nome do bloco, .q, que eu vou ter o mesmo efeito nas minhas linhas de programação. Qual que é o grande detalhe? Esse pulso de um ciclo de scan, ele vai ser muito rápido para a gente poder monitorar a olho nu. Eu precisaria ter alguma ferramenta para poder monitorar isso. E a gente vai usar um recurso de dentro do próprio CodeSys para fazer esse monitoramento. Esse recurso está dentro aqui de Resource, lá no campo Sample Trace. Então, vou vir aqui no Sample Trace, Resource, Sample Trace. E eu vou vir aqui nas minhas configurações, nessa parte maior do gráfico, botão direito, Trace Configuration, a configuração do gráfico. Primeira coisa que eu vou ajustar, o Sample Rate. O ideal é que esse tempo seja no mesmo intervalo do ciclo de scan do PLC. O PLC PRG ele trabalha com um ciclo de scan constante de 10 milissegundos. Se o meu PLC tivesse ajustado de forma diferente, para 20, para 30, para 40, eu iria ajustar ele para essa realidade. Aqui no Input of Trace, eu vou colocar a variável que eu quero monitorar. Se essa variável é uma variável que foi declarada como global, eu coloco aqui ponto e procuro essa variável. Então, uma variável que eu quero monitorar é o DI0, que é uma entrada digital. Uma outra variável que eu quero ver é a saída dos meus blocos R-trigger e F-trigger. Eu coloco aqui o ponto, diff, e aí eu tenho lá o diff up, diff down, diff up, ponto Q, mando inserir, e vou procurar o diff down, ponto Q, e mando inserir. Basicamente, aqui eu tenho a entrada digital que eu estou usando no clock e a saída dos dois blocos geradores de borda, borda de subida e borda de descida. Feito isso, eu fecho essa janela e aqui na lateral eu tenho a escolha das cores das penas. Então eu vou colocar aqui
a entrada digital em vermelho, o pulso de incremento no azul e o pulso de decremento no preto. Quando eu conectar no meu PLC, que eu ver aqui online, login, ele vai compilar o software, não tem nenhum erro, vai me permitir fazer o download. Feito o download, com a CPU em RAM, portanto sempre verificar aqui na barra de status, ela está rodando. Eu vou vir aqui na ferramenta do Resource Sample Trace, botão direito, Start Trace, para ele começar a gerar o gráfico. E depois, botão direito, Auto Read Trace. E aí ele vai começar a gerar as 3 curvas para mim, da entrada digital e dos 2 flancos de subida. Então eu vou pegar essa minha entrada digital e vou oscilá-la. A hora que eu mandei para 1, eu tive um pulso no flanco de subida e nada no de descida. Quando eu desligar essa variável, eu vou ter um pulso no de descida e nada no de subida. Ou seja, eu tenho um pulso de um ciclo de scan na hora que eu aciono essa variável. Tá? Essa ferramenta de gráfico aqui é para você poder monitorar uma situação. Então, estou vendo aqui as variações das entradas, no caso dessa entrada DI, 0, e vendo o efeito que ela faz, tanto no R-trigger quanto no F-trigger. Tá? Quem está fazendo essa oscilação aqui, esse pulso, é vindo aqui no meu pulse, lá nos blocos básicos, são esses 2 blocos, tá vendo? O DI00, ele está oscilando aqui na entrada do clock, e esse bloco está gerando um efeito na saída dele correspondente, que é o que a gente pode monitorar aqui pelo Resource Sample Trace, nesse gráfico. Tá? Esse é um outro bloco bastante utilizado para fazer a identificação de flanco de subida e de descida. Né? Então, quando eu quero um acionamento seja feito uma única vez, eu quero que a máquina pare quando chegue no sensor, mas ela não pode ficar parada o tempo todo com o sensor, porque senão ela nunca mais se movimenta. Então, é só na hora que chega, para. Depois, se eu quiser ligar de novo, eu consigo ligar. É mais ou menos para esse efeito que serve o R-Trigger e o F-Trigger. Bom, a ideia desse tutorial era mostrar esses blocos básicos, temporizador, contador, esses flancos de subida. A gente vai ter outro tutorial aí para falar um pouquinho dos blocos de comparação e dos blocos de matemática, mas espero que tenha sido útil essa informação. Nos vemos aí nos próximos vídeos.